agora dar continuidade a uma sequência que eu preparei para os irmãos desde domingo até aqui, de 3 sermões. E para lembrá-los do que falamos, eu queria apenas relembrar os irmãos o seguinte, que no domingo pela manhã, inclusive está no boletim esse sermão está no boletim, até para o uso do PGM, os irmãos que quiserem fazer. Nós falamos sobre o mandamento do amor gracioso, e o termo gracioso levando em consideração o nosso tema do mês de janeiro, e que também continuará sendo abordado em fevereiro, que é o tema da convenção, que diz, anunciemos o amor gracioso. Então, nós falamos sobre esse mandamento, já estamos falando ao longo do mês de janeiro com os demais pastores, muitos já falaram aqui sobre o que significa esse amor, a origem do amor que vem do próprio Deus, revelando esse amor, entregando o seu Filho para a nossa salvação. Mas aí nós falamos desse mandamento, dessa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, uma conversa de despedida, e passando um amor com um novo padrão, que é um padrão agora segundo o amor que ele ia demonstrar, e que para nós já é passado, ele já demonstrou na cruz, ou seja, um amor de morrer pelo seu irmão, é um amor de se entregar por quem Jesus se entregou. É isso que nós vimos no domingo de manhã. E no domingo à noite nós conversamos um pouco sobre a vitória desse amor gracioso, a vitória de um amor que vence o mundo pela fé. Aliás, não há como ter esse amor, exercer esse amor, realizar esse amor, viver esse amor, se não for pela fé, e se não receber de Deus a própria fé. E nós falamos isso na parte da noite, esse amor que vence o mundo, esse amor que é expresso por uma relação de Deus amar, e porque Deus ama, Ele nos salva, e porque nos salva, Ele nos dá condições de ter essa fé salvadora, e essa fé salvadora nos molda, nos transforma e nos capacita também para amar a Deus em primeiro lugar, e amando a Deus de que forma? Cumprindo, obedecendo os mandamentos, observando os mandamentos. Para quem pensa que amar a Deus é falar bonito, cantar bonito, falar que Deus é lindo, não, é obedecer os mandamentos objetivamente. E depois, na medida que obedecemos os mandamentos do Senhor, um deles, ou talvez um dos fundamentais mandamentos, ou talvez mais importantes, ou dentro do resumo que o próprio Cristo faz, amar a Deus e amar ao próximo, aí vem o padrão de Jesus, amar o irmão. Amar o irmão é um mandamento. Então não tem como amar o irmão se você não obedecer os mandamentos, se você não receber a fé, se você não aprender a amar a Deus. E aí nós falamos isso à noite. E agora nós vamos então exemplificar um pouco de que forma nós podemos viver esse amor. E o título do nosso sermão, peço que coloque, o pessoal da projeção, e coloque na tela, obrigado. Está na tela, os irmãos podem ver, vamos falar juntos? Vivendo um compromisso de amor gracioso. Mais uma vez, vivendo um compromisso de amor gracioso. E vamos ver esse texto então, de 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 11, já está na tela, para quem preferir acompanhar. Eu leio, então os irmãos acompanham. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante de Ti para clamar misericórdia
Precisamos ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos para ouvir e os nossos olhos para contemplar o que tu queres para nós nessa noite. Que teu Espírito Santo possa nos iluminar e guiar até a verdade, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E assim, Senhor, nos afasta de toda distração, para somente ouvirmos a tua voz nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivendo um compromisso de amor gracioso. A primeira carta de Pedro é uma carta pastoral. Quando a gente fala o termo pastoral, você pode associar com o termo apacentar ou cuidar. É uma carta de cuidado, uma carta de apacentamento, é uma carta de preocupação. E ela é muito relevante, ela foi escrita por volta do ano 64, 65 depois de Cristo. Se os irmãos lembram, a primeira carta de João, que eu comentei com os irmãos no domingo à noite, ela não foi escrita nesse período, ela foi escrita depois, 85 a 95, essa década aí. Um pouquinho depois, é um outro momento, ainda parecidos, mas é um outro momento. Aqui nesse momento, havia necessidade de uma carta pastoral com orientações, e Pedro escreve duas aqui nesse contexto. Que contexto era esse? O que aquele povo, ou melhor dizendo, os cristãos estavam passando que necessitasse de uma carta do apóstolo Pedro? Eles estavam passando terríveis perseguições. Era o tempo do reinado do imperador Nero. E esse imperador Nero, ele é conhecido pela sua malignidade, crueldade com relação à perseguição aos cristãos. E ele, então, Pedro, escreve uma carta se dirigindo aos cristãos que já fugiram, que se espalharam de Jerusalém, já foram embora, já saíram do contexto ali, porque, se vocês lembram, Jesus orientou os discípulos a pregarem a partir de Jerusalém, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Aí o Espírito Santo veio, a igreja começou, tudo ali em Jerusalém. Até o capítulo 6 de Atos, está tudo acontecendo ali em Jerusalém. Até que vem no capítulo 8, ali a morte do primeiro mártir da igreja, o Estevão, o diácono Estevão. Ele é então martirizado, vocês sabem a história. E a partir desse primeiro martírio, ainda que antes já havia perseguição, o texto vai dizer que a perseguição se intensificou e eles tiveram que fugir para tudo quanto é lado, do contexto ali do Oriente Médio, da Ásia Menor. Então eles se espalharam e havia um grupo que estava disperso ali no contexto da Ásia Menor. Então Pedro se dirige a eles para cuidar deles, para que uma palavra do Senhor chegue a eles. Então ele escreve essas cartas e ensina como eles deviam proceder no meio de uma terrível, ferrenha perseguição. E esses cristãos, eles, nesse caso, eles eram estrangeiros duplamente, né? Porque nós sabemos que todo cristão, ele é estrangeiro e peregrino. O cristão, ele é estrangeiro nesse mundo, porque ele não pertence mais a essa, não tem a nacionalidade mais desse mundo, né? Vamos dizer assim. Mas ele tem a nacionalidade do reino de Deus, e não pertence mais. E ele é um peregrino, porque ele está aqui caminhando, cumprindo a orientação bíblica de proclamar o evangelho a toda criatura, até o dia que Jesus voltará. E todas as coisas serão consumadas. Então somos peregrinos de forma espiritual, mas aquele povo também era peregrino de forma geográfica mesmo, né? Eles estavam sendo perseguidos, dispersos e passando, vivendo em outras localidades, e eles estavam vivendo, nesse caso, no contexto deles também, num mundo que era hostil e que rejeitava os valores e aquilo que eles criam. E o objetivo dessa carta aqui é encorajar esses crentes a permanecerem. E a gente tem falado sobre amor, né, desde domingo, e eu falei que na cena de Jesus ali com os discípulos, depois da ceia, ele inicia a conversa de despedida, em que ele daria o novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu vos amei, mas ele só inicia essa conversa depois que o traidor sai, é o que o texto diz. Aquela palavra final era para quem estava em comunhão com Jesus. E o traidor não permanece. Depois João continua falando isso na sua carta. Daquele que permanece. Permaneçam no amor. Quem serve a Deus permanece. Quem é fiel a Jesus permanece. Quem faz parte do time traidor, ainda que pareça amar,
Na verdade não ama, porque o amor jamais acaba, Paulo diz. O amor é eterno, é o dom eterno. Todos os dons passarão, só o amor vai permanecer. E se aquela pessoa então não permanece, ela não é de Jesus. E João, na sua carta e nas suas cartas, ele nem fica triste. Ele só diz assim: não eram dos nossos. O que eu quero lembrar aqui é isso, é que Pedro também corrobora, ainda que seja numa outra época, anos antes, mas ele está dizendo a mesma coisa: permanecer. É para que aqueles cristãos permanecessem. O objetivo era esse: permanecessem firmes na graça de Deus, vivendo vidas que agradassem a Deus, vidas afastadas do pecado. Esse era o objetivo. E aqui no capítulo 4, que a gente leu esses versículos, Pedro ele vai destacar uma realidade de sofrimento, mas ele também vai apontar para uma necessidade de viver de forma digna diante de Deus e diante das pessoas. Não é porque você e eu possamos estar passando por sofrimento que nos dá a liberdade de chutar o balde e de largar para lá. Vou viver do jeito que eu quiser, que está muito ruim. Não é assim. E Pedro, então, ele fala de sofrimento, e aqui agora, nos versos 7 a 11, que a gente está começando a conversar, ele vai falar de um desafio a gente ter uma postura, mesmo no contexto de sofrimento, uma postura de compromisso total a Jesus. E levando em consideração, no caso aqui de Pedro e todos nós aqui, que o fim está próximo. O fim está próximo. É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu também digo. Amém? O fim está próximo. Agora, o que significa essa proximidade? Pode ser uma proximidade realmente cronológica, ou pode ser uma proximidade espiritual. De uma forma ou de outra, o fim está próximo. Bem, aqui então nós vemos esse desafio de ter compromisso à luz desse fim que está próximo, e de que forma ter esse compromisso? Manifestando o amor gracioso de Jesus em tudo que for fazer, nas nossas relações entre irmãos, manifestar esse amor. Então essa passagem aqui que a gente está conversando, ela vai nos ensinar, ela vai nos exortar para que a gente seja pronto, preparado para orar, o tempo inteiro em oração, pronto para orar, fervoroso no amor, para que a gente seja generoso na hospitalidade e fiéis, para que a gente seja fiel, todos nós sejamos fiéis, usando os dons espirituais que o Senhor tem nos concedido. Então, o primeiro ponto, pode colocar, por favor? É o motivo. Pedro vai colocar aqui o motivo para o compromisso. É logo no início do versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Essa frase aí eu vou comentar já já. O fim de todas as coisas está próximo. Veja na sua Bíblia. Verso 7. O fim está próximo. É isso que Pedro está dizendo. Então, Pedro está querendo dizer o seguinte: o que eu vou falar a partir de agora é levando em consideração o fato de que o fim está próximo. É isso aqui. Então, o motivo para o crente, o cristão ter compromisso, ou melhor dizendo, existem muitos outros motivos para se ter compromisso, mas o motivo para se reforçar o compromisso, ainda que seja num período, num contexto de luta que você e eu possamos estar passando, é porque o fim está próximo. Amém? Você pode dar glórias a Deus porque o fim está próximo? Porque se o fim está próximo, significa que não haverá mais choro, significa que não haverá mais sofrimento, significa que o mal será totalmente derrotado, significa que toda a alegria e o amor e tudo aquilo que a gente busca será entregue para nós de forma plena, não apenas espiritual pela fé, mas também a olhos vistos face a face. Sim, o fim está próximo, é motivo de alegria, ainda que seja num contexto de sofrimento. E por isso a gente pode se motivar. Olha, alegre-se, o fim está próximo. Persevere, continue, o fim está próximo. Podemos intensificar o nosso compromisso, porque o fim está próximo. Amém? A iminência do fim, essa é a frase que está aí na tela. A iminência do fim deve levar os cristãos a uma postura de vigilância e preparação espiritual. Temos que viver sempre com a perspectiva do fim. Se a gente esquece que o fim está próximo, a gente afrouxa, a gente desiste, a gente não permanece, a gente larga. A gente tem que lembrar. O motivo, um dos grandes motivos para o compromisso, é que está chegando a hora, Jesus vai voltar, está próximo. Amém?
Segundo ponto, e nesse segundo ponto, nós vamos nos desdobrar a esses 4 tópicos aí. No verso 7 ainda, no finalzinho do verso 7 até o verso 11, nós vamos ver isso aí. Aqui nós vamos ver os meios da gente expressar o compromisso. Se a gente tinha um motivo bem clássico, categórico, que Pedro apresenta, que é o fim está próximo, agora Pedro vai apresentar de que forma a gente pode manifestar, o cristão, aquele povo daquela época, e nós aqui também, a gente pode expressar esse compromisso. O porquê é o fim, e a forma, e o meio para expressar esse compromisso, por meio da oração. No verso 7 ainda, ele continua assim, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Aqui, Pedro, ele lembra, precisamos, já que estamos vivendo tempos difíceis e sinais de que o fim está próximo, precisamos ser criteriosos. O que é ser criterioso? Ser criterioso é uma pessoa que sabe discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus. É uma pessoa que sabe a diferença do bem e do mal. É uma pessoa que sabe a diferença do que é obediência a Deus e do que é pecado. Ser criterioso. E ao mesmo tempo, continuar priorizando aquilo que é de Deus. Jogando fora o que não é. Seja uma palavra que alguém te dá, uma pregação com heresia, ou até mesmo alguém com alguma atitude e você vai rejeitar aquela atitude. Não precisa rejeitar a pessoa, rejeite a atitude e ajude a pessoa também a rejeitar. Agora, ele diz, esteja alerta. Por que alerta? Porque se eu vou ser criterioso, eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante. A palavra de Deus nos ensina sempre, acompanhando a oração, o quê? A vigilância. Precisamos vigiar e orar. A Bíblia está sempre falando isso, de vigiar e orar. E Pedro não esqueceu, estejam alertas. Alertas porque o fim está próximo, alerta porque ainda estamos vivendo com questões de sofrimento da vida, e eles naquele tempo estava bem terrível por causa do imperador Nero. Dediquem-se à oração. Com essa vigilância, não se distraiam. Não fiquem olhando para as coisas do mundo. Não fiquem olhando para as coisas que parecem ser legais. Olhem para as coisas de Deus. E como eu vou olhar para as coisas de Deus? Orando. Orando eu me adestro, vamos dizer assim. Eu me prendo às coisas de Deus. As pessoas às vezes pensam, na verdade, claro, a oração ela muda circunstâncias, mas elas acham que a oração só funciona, elas acham erradamente, quando a oração muda as circunstâncias. Não é assim. A oração, o alvo da oração, o objetivo de viver em oração, não é ficar o tempo inteiro mudando circunstâncias. Imagina se Deus resolve dizer sim para todas as orações que acontecem no mundo, com todas as 8 bilhões de pessoas que falam com Ele, seja lá quantas que estão falando com Ele nesse momento, e Ele resolve dizer sim para todas. Para começar, existem orações que são contrárias, uma contrária à outra. Se Ele dá sim, vai dar problema, porque como é que vai dar sim para os dois? Não é verdade? Se for deixar o pessoal da torcida do Flamengo orar com a torcida do Botafogo e Deus resolveu ouvir a oração dos dois, vai dar empate, é isso? Vai ser complicado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a oração, ela não funciona só quando Deus concordou com você. A oração, ela sempre funciona, porque diz a Escritura em Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, não é isso, irmãos? Lá no capítulo 5. Se a oração do justo pode muito em seus efeitos, significa primeiro saber quem é o justo. O justo sou eu, somos nós, no sentido de que passamos pela justificação do verdadeiro justo, que é Jesus. Então nós somos esses justos, que ainda que sejamos pecadores, somos justificados. Então a oração do povo de Deus, justificado, pode muito em seus efeitos. Tá bom, aí eu peço e Deus diz não. Ou melhor dizendo, fica um silêncio que eu não sei nem o que ele disse. Provavelmente não, porque se eu pedir não veio, é porque não, né? Bem, e aí, não funcionou a minha oração? Jesus vai dizer que se a gente pedir do jeito certo, Ele vai nos dar todas as coisas. Se a gente juntar todas as informações que a Bíblia fala sobre oração, se a gente lembrar do Pai Nosso como um exemplo de oração, a gente vai lembrar que tem um momento que Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto, a oração vai dar certo, porque vai ser a vontade de Deus, não a minha, mas a do Senhor. Então você vai pedir, e tem gente que se equivoca,
pessoas que acham que determine para Deus, Deus não vai te obedecer. É você que tem que obedecer. Peça que Deus sempre dá. Deus não é um garçom que está aqui para te servir. Não é assim que funciona. A oração que deve ser feita é a oração que pede segundo a vontade de Deus. Ela será atendida. Como saber a vontade de Deus? Esse é o ponto. Por isso devemos estar vigilantes, alertas, nos santificando, ou buscando ao Senhor a presença dEle e orando, em primeiro lugar, para glorificar o nome dEle. Quando você lembra do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele fala de santificado seja o teu nome, não no sentido que Deus precisa ser santificado, mas que nós sejamos santos ao proclamar e nos dirigirmos ao Senhor que tem nome santo. Ele fala disso. Primeiro, a oração do Pai Nosso nos ensina a se preocupar com a glória de Deus. E assim você vai entender qual é a vontade de Deus. Se preocupando com a glória de Deus, com as questões do reino. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, em primeiro lugar. Não é assim que está lá no Pai Nosso? Se você observar o Pai Nosso, ele pede sobre as coisas do alto, para que o nome de Deus seja glorificado, para depois pedir o pão nosso de cada dia. E não pede cheio de fome, de vontade, não. Pede com moderação, sabendo quem Deus é e o que é importante. Então você e eu precisamos aprender a orar segundo o coração de Deus, ainda que também na Bíblia tenha orações de muita dor, de lamento. Os próprios salmos mostram essas orações de sofrimento. Até quando o Senhor, o ímpio, vai prosperar? Está lá nos salmos. Não é desrespeito, mas é demonstrar o sentimento e a dor. Percebe? Então cuidado, quando você estiver pensando, aprendendo e querendo colocar em prática a oração, lembre-se disso. Por exemplo, em Romanos, nós vimos com jovens aí no ano passado, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar, está lá, nós não sabemos orar, e o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, está lá em Romanos 8. Então veja, dedicar-se à oração, não é sair daqui igual um religioso, falar qualquer coisa e pedir, e Deus vai dar. Não, meu irmão. Primeiro é mortificar a carne ao ponto de buscar ao Senhor em oração. E na medida que você buscar a vontade dEle. O que eu devo falar para ti, Senhor? Porque eu não sei orar. Essa é a ideia. Se você começar a se submeter à vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Você vai ver a oração do justo, que pode muito em seus efeitos funcionar, mesmo quando Deus não te dá o que você pediu, porque o que você pediu não era da vontade dele, era da sua vontade humana, mas não era dele. E aí quando ele não te dá o que você pediu, ou seja, a circunstância não mudou, você muda. Você que muda. Muitas vezes a oração, enquanto você pensa que vai mudar tudo à sua volta, vai mudar você. Vai ter momentos que você vai pedir, Senhor, passe de mim esse cálice, igual Jesus falou. O próprio Jesus já nos ensinou lá, não seja feita a minha, mas a tua. E da mesma forma, vai ter momentos que Deus vai nos ensinar assim, esse cálice é para você tomar, esse sofrimento aí é para você passar. Eu quero que você aprenda mais com esse sofrimento. E quem vai mudar é você, não vai ser o sofrimento. Agora vai ter outros momentos que o sofrimento vai passar, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele é bom quando não passa e quando passa, não é verdade? Mas vai ter momentos que Ele vai dar o alívio, vai dar o escape, mas quando Ele não der, sabe o que Ele deu? Ele está com a gente no vale da sombra da morte, Ele passa no vale com a gente. Então quem muda é você. O vale vai continuar sendo o vale de sombra da morte, mas você vai mudar, porque você vai estar passando com um pastor que faz nada faltar na sua vida. Amém? Persevere por meio da oração. Persevere por meio do amor. Estamos falando de amor. Na verdade, o amor deve ser demonstrado com atitudes práticas, que nós vamos ver, a hospitalidade e o uso dos dons. Mas aqui, ele fala o seguinte no verso 8, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Eu quero dar um destaque a este aspecto do amor, o amor que perdoa muitos pecados. Pedro está deixando claro que um amor que deve ser praticado, mesmo em tempos de sofrimento, é um amor que perdoa a multidão de pecados. Você está preparado? A gente nunca está preparado totalmente, mas você tem se esforçado
a viver dessa forma, a demonstrar compromisso por meio do amor que perdoa multidão ou muitos pecados? É isso que devemos fazer. O amor é a marca de todo cristão. Pedro ele vai destacar que o amor sincero perdoa essa multidão de pecados. E ele, então, com esta afirmação, ele está dizendo que o amor promove reconciliação, promove a unidade no corpo, na igreja. Não é possível nós, como igreja, sermos um, se não for pelo amor que perdoa pecados. O que te perdoou e porque te perdoou, você também está habilitado e também obrigado, né? É uma ordem, perdoar também seu irmão. Não se esqueça disso. Pedro faz um destaque bem claro aqui: amor com sinceridade. Essa sinceridade aqui significa, não é a sua sinceridade na tua força, é a sinceridade de não ter a hipocrisia, de não ter a falsidade, de não ter a pecaminosidade associada ao amor. Só quem pode produzir isso é o Espírito Santo, em mim e em você. Um amor nesse nível. Todo amor carnal que seja, porque ele pode ser exercido de forma carnal, ele deixa de ser pleno, completo, e ele não é espiritual, ele é um amor distorcido. Esse amor carnal, ele tenta dizer que você consegue ser sincero, você consegue se entregar por inteiro, você consegue, mas você e eu conseguimos em parte. A outra parte é o Espírito Santo que faz. Esse é o ponto. Então Pedro deixa claro isso. Outro aspecto que a gente deve expressar esse compromisso de amor é a hospitalidade. Olha aí, verso 9. Hospitalidade. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem reclamação. Isso é muito legal, irmãos. Nós estamos numa igreja que vive hospitalidade. Nós estamos somos uma igreja que faz uso dos pequenos grupos multiplicadores. E esses pequenos grupos são realizados nas casas. Antes dos pequenos grupos multiplicadores eram apenas pequenos grupos. E antes dos pequenos grupos era núcleo de estudos bíblicos, os famosos antigos NEBs, algo do tipo. A gente tem as visitas nas casas. As casas devem estar abertas. O cristão, ele abre a sua casa. Ele abre a sua casa aprendendo com os cristãos primitivos, iniciais aqui. Eles estavam passando perseguição. Eles não podiam ir para templo, eles não tinham como construir templos. Eles só tinham as suas casas e olha lá, para se reunir. A casa do cristão deve estar aberta. A casa do teu irmão e a sua casa deve estar aberta. Você tem que abrir a casa para o teu irmão e o teu irmão deve abrir a casa para você, sempre com moderação e equilíbrio. A mesma Bíblia que fala para a gente ser hospitaleiro, ela também fala: tira o pé da casa do teu irmão, para não te enfades de ti, para que ele não se enfade de ti. O que significa isso? Para que ele não se enjoe de você, entendeu? Então tem essa palavra na Bíblia também. Você vai abrir a casa para receber, você vai na casa do teu irmão, mas com moderação, amém? Mas isso é muito interessante. Tem gente que tem o dom da hospitalidade. Tem gente que abre a casa mesmo. Tem gente que abre a casa para um cristão que ele não conhece, do outro lado do mundo, mas ele está aqui, não tem onde ficar, e ele recebe. É isso mesmo, abra a casa. Faça isso. Tem gente que não tem uma casa para receber dessa forma. Mas ainda que não possa receber desta forma, eu posso receber um obreiro que vai pregar na igreja. Ok, quem não pode fazer isso, só esteja com a casa aberta para receber um irmão da igreja, para vocês se ajudarem mutuamente, para a gente poder compartilhar mutuamente as coisas. Não é o que Paulo falou para Tito, que muitas mulheres estavam se excedendo, e eu não estou querendo fazer destaque às mulheres, mas apenas a atitude errada. Muitas mulheres, no contexto em que Paulo fala para Tito, estavam se excedendo, e elas estavam indo de casa em casa fazendo fofoca. Não é esse caso lá em Tito, tá? Acho que cabe aqui, ó, pode colocar aí. Isso, obrigado, tá, irmão? Não é este caso. A gente tem que ter moderação, mas a gente tem que ter o nosso coração e a nossa casa abertos aos nossos irmãos. A hospitalidade é uma forma de mostrar amor, de mostrar compromisso com Deus. E o cristianismo dependeu profundamente, naquele contexto,
da hospitalidade dos irmãos. Que a gente não perca isso de vista, que as nossas casas sejam uma extensão do ministério que exercemos na igreja e que a gente possa abençoar os nossos irmãos. E o último pontinho aí, o uso dos dons, nos versos 10 e 11, a primeira parte do 11, vamos ler, vou ler junto aqui com os irmãos acompanhem na sua Bíblia aí. Eu já li, mas vou ler mais uma vez. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou multiforme graça. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Usar os dons espirituais não é opcional, é obrigatório. Se o Espírito Santo te deu talentos e também dons espirituais, você acha que é para quê? É para eu ficar rico, vou trabalhar para caramba, ganhar dinheiro e ficar rico. Não, é para você exercer no propósito do reino de Deus. Ainda que uma das ferramentas que Deus tenha permitido você ter, seja uma casa, uma empresa, o que for, um talento para administrar, ou até um dom mais espiritualístico, vamos dizer assim, ou até mais místico, que seja, né, uma palavra profética, uma palavra de discernimento na vida de alguém, permita ao Senhor te usar. Aqui Pedro deixa bem claro que nós somos chamados para administrar os dons espirituais com fidelidade. Se o Senhor te deu, não é só para você, é para abençoar o reino e os irmãos. Como a gente pode, então, administrar esses dons com fidelidade? Servindo ao próximo, servindo ao irmão, agradando a Deus em tudo que a gente for fazer. Seja falando, seja servindo, como está no versículo. A gente pode encorajar as pessoas com o evangelho, pregar o evangelho, a gente pode fazer alguma coisa relacionada à ação social, não importa, está dentro daquilo que a palavra de Deus aprova, incentiva e prevê, e você tem essa condição, foi Deus que te deu, não negligencie, faça isso para o reino, faça isso para ajudar os irmãos, seja para que haja salvação, ou para que haja sustento e cuidado na vida do irmão. Cada ação nossa tem que refletir, meus irmãos, essa multiforme graça de Deus. Não adianta você falar que eu não tenho muita opção, eu não tenho muito talento. Eu não estou falando para você vir aqui ser um pianista, eu não estou falando para você vir aqui ser uma pessoa que fala bonito aqui na frente, declamar uma poesia, fazer um teatro. Se você não tem esse talento, não precisa fazer isso. Mas todo cristão tem alguma habilidade, e além da habilidade, ele tem o seu dom espiritual para servir no reino de Deus. Aqui Pedro está lembrando que demonstrar compromisso e o próprio amor, o compromisso de amor, é também exercer esses dons. Ele dá só esses exemplos de falar e de servir, mas serve qualquer dom. A Bíblia tem pelo menos 27 dons espirituais, e dependendo da ênfase que você der e o aspecto que você adotar, ali você pode subdividir em muitos outros, mas pelo menos 27 dons, e todos nós temos pelo menos um desses, e a verdade é que nós temos todos, né? Nós temos todos os dons, porque temos o Espírito Santo em nós, que é o dono dos dons, mas precisamos despertar os dons, e se eles já estão despertos, precisamos usá-los, para que o reino de Deus cresça, amém? Para que o nosso irmão seja abençoado, para que o nosso irmão seja cuidado. É isso que Pedro está preocupado, dos irmãos cuidarem-se uns dos outros, ajudarem uns aos outros. Que você possa, pelo menos se você não sabe ainda, identificar o seu dom, e na medida que você percebe que você tem essa habilidade e esse talento, e também esse dom espiritual, você possa abençoar. Pastor, eu tenho que fazer um curso de dom. Ok, não tem problema, a gente pode ajudar, a EBD está de volta, né? Também vai falar sobre isso, e existem treinamentos que nos ajudam a identificar. O que não pode é a gente não participar, o que não pode é a gente não se envolver, o que não pode é a gente dizer que não vai ajudar, porque não existe cristão que não ajuda. Aquele que não ajuda não é cristão, essa é a verdade, e Pedro está deixando bem claro aqui. Pedro não está nem dando curso de dons, porque não precisava, e nem dava tempo, eles estavam no meio da correria, da confusão, ele estava só lembrando, continuem fazendo aquilo que vocês faziam antes, dessa perseguição piorar, ainda que piore, vamos continuar, é isso que Pedro está falando aqui. E o último ponto, pode passar por favor?
o propósito desse compromisso. Falamos o motivo, o fim está próximo. Falamos os meios de manifestar o compromisso. Esses 4 motivos aí: oração, amor que perdoa pecados, multidão de pecados, hospitalidade e o uso dos dons. Agora, para quê? O propósito, qual é o objetivo de exercermos compromisso com Deus de amor? Qual é o propósito? Está aí, o finalzinho do verso 11. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você pode pensar assim: eu quero fazer porque eu amo as pessoas. Não está errado, está certo. Eu quero fazer porque as pessoas precisam. Não está errado, está certo. Eu quero fazer porque o reino cresça. Não está errado, está certo. Tudo isso está certo. Só que antes de todas essas coisas, eu quero fazer porque isso glorifica a Deus. Amém? Eu fico pensando assim, eu fico lembrando dos meus filhos. Eu ensinando os meus filhos a obedecer, a me obedecer naquilo que eu falo, obedecer a mãe. E eles perguntam por quê? A minha filha mais velha, já tem 9 anos, ela está naquele momento de por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Aí, se você resolver ficar explicando por que de cada coisa, tu vai entrar num buraco negro e não volta nunca mais naquela conversa. Não é para explicar por que sempre. É claro que a gente está ensinando, tem hora que tem que dar os porquês. Mas o principal porquê, você tem que fazer isso porque eu estou falando. Aí ela vai continuar. Por quê? Porque eu tenho autoridade para falar isso para você. Por quê? Porque Deus me deu essa autoridade. Por que Deus me deu essa autoridade? Porque Ele quis. E por que Ele deu essa autoridade para Ele? Porque isso glorifica o nome dEle. Por que glorifica o nome dEle? Porque Ele disse na palavra dEle que glorifica o nome dEle. E acabou. E aí vai ter uma hora que vai acabar. Porque tudo vai se resumir a agradar a Deus. Por quê? Porque Deus. Porque para a glória de Deus. Ai de mim se eu estiver falando uma coisa que não agrada a Deus. Aí se ela falar por quê, eu falei, ih, caramba, não, isso aqui não glorifica a Deus, não. Não faz isso não, filha, eu mudei de ideia. Mas na maioria das vezes, quando a gente está fazendo o que Efésios diz, que é ensinar no Senhor, não na nossa cabeça, mas no Senhor, é porque Deus, vai chegar no porquê Deus. Então aqui é isso que está acontecendo. Por quê? Qual é o propósito? Glória de Deus. É isso que Pedro está lembrando aqui. Que Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. É para isso, desta forma, em todas as coisas Deus vai ser glorificado. O alvo da nossa vida, irmãos, é glorificar a Deus. Quando a gente vive em obediência, em amor, em serviço, usa os dons, ora, Deus é exaltado, Deus é adorado, Deus é glorificado. Muito bonito estarmos aqui, eu pregando, orando, a gente sentir esse momento agradável, essa presença de Deus, glória a Deus, aleluia, falar tudo isso, é gostoso demais. Mas a nossa vida tem que glorificar a Deus. Com todas essas ações aqui que Pedro apresenta para aqueles irmãos, como eu disse no início, estavam em profunda perseguição, e ele falou das perseguições e ensinou sobre elas, inclusive disse que a perseguição ali é para refinar a fé daqueles irmãos. Era isso que Pedro estava falando. Mas ele também se preocupa, vocês estão sendo refinados como ouro, mas isso não é desculpa para não obedecer. Isso não é desculpa para não agir como vocês agiram em momentos de mais tranquilidade. Nós temos que ter o mesmo proceder, seja na luta mais ferrenha, seja no momento mais tranquilo da nossa vida. Para terminar, pode passar. Pode passar. Isso, obrigado. 4 lições. Primeiro, já falei, não vou repetir, só vou reforçar. Aprendemos aqui, desenvolva uma vida de oração. Amém? Nosso compromisso seja uma vida de oração. A oração não é apenas quando precisamos ou achamos que estamos necessitados. A oração é um privilégio todos os dias. E se você acha que só precisa quando está em luta, a Bíblia te ensina que eu e você precisamos da oração em todo tempo. Amém? Pratique esse amor gracioso. E como a gente pode amar de forma graciosa? Essa é a pergunta que você deve fazer. Como eu posso amar um amor de graça? Será que eu tenho feito isso na vida dos meus irmãos? Faça essa pergunta, busque perdoar os irmãos, servir os irmãos, abençoá-los em todos os sentidos bíblicos para isso.
E assim você vai viver esse amor gracioso. Pratique esse amor gracioso. Não se esqueça de ser hospitaleiro. Na juventude nós temos conversado com alguns pais, precisamos que os pais nos ajudem a abrir suas casas. Estamos multiplicando o nosso ministério, os nossos PGMs, precisamos das casas. Abra a sua casa para acolher os irmãos, especialmente também aqueles que precisam, estão em necessidade. E último ponto e aprendizado para nós, que a gente possa utilizar os dons para o crescimento da igreja, não para nossa vaidade, não para nossa autopromoção. Seja qualquer dom que você tiver, ainda que você receba elogios, todo elogio seja revertido e entregue a Deus como louvor, adoração. E todo dom que você estiver usando, que use para a glória de Deus e o crescimento da igreja. Portanto, irmãos, concluindo, o chamado de Pedro aqui fica bem claro para mim. Eu vejo aqui, talvez os irmãos vão concordar comigo. Dá para ver que é um chamado urgente. O fim está próximo, então é urgente. É para agora ser assim. Sejamos assim agora, ainda que esteja em sofrimento, em luta, em perseguição. É agora. É urgente e é prático. Como a gente vai amar, como a gente vai colocar esse amor em prática, que a gente conversou bastante no domingo e aqui. Dessa forma que Pedro colocou aqui, orando, perdoando pecados, abrindo as nossas casas e usando os dons espirituais. Tudo isso para a glória de Deus. Que a nossa oração seja uma oração com amor, hospitalidade, serviço. Nossa vida de oração seja uma vida de amor. A nossa vida de amor e oração seja uma vida de hospitalidade. A nossa vida de oração, amor e hospitalidade seja uma vida de serviço. E tudo isso são formas de anunciar o tema da nossa campanha, né? Do nosso mês, anunciar esse amor gracioso de Jesus. E uma palavra para você aqui, talvez, acho que todos são cristãos, e você que me acompanha no vídeo. Se você não é cristão, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus amou a todo aquele pecador que crê no nome dele. Se você entende essa mensagem, entende que precisa entregar sua vida para Jesus, não se esqueça, o fim está próximo, a oportunidade é agora, não sei se haverá amanhã, não sei se haverá daqui a 5 minutos, não sei se o mundo acabe só para você, porque quando a gente morre nesse mundo, o mundo acabou. O mundo pode não ter acabado para quem está vivo, mas acaba para quem morre. E eu quero dizer para você que me ouve, que se o fim está próximo, é melhor você fazer a sua escolha agora. Não há tempo a perder. Entregue sua vida para Jesus, arrependa-se dos seus pecados, viva uma vida de amor, confie em Jesus, Ele pode te mudar e transformar. Não há pecado que possa impedir você de se entregar a Jesus. Basta crer no nome dEle que é poderoso. Ele morreu para a salvação de todo aquele que crê. E nós aqui ficamos com o seguinte, que a gente possa se comprometer a viver esse amor de Deus, viver essa vida que é para Deus em primeiro lugar e é também para os irmãos, que nós possamos colocar em prática esse amor, essa hospitalidade e esse serviço e os dons que Deus nos deu, que a nossa vida possa, irmãos, refletir a glória de Deus em tudo que a gente for fazer, que a gente possa sair daqui com os nossos corações inundados, inflamados de motivação bíblica, espiritual, lembrando que a gente foi chamado para uma vida maior, algo maior, uma realidade de vida maior, que a gente foi chamado para refletir esse amor gracioso em Cristo. Vivendo dessa forma, a gente reflete Jesus, vivendo dessa forma, as pessoas aprendem e sabem quem é Jesus, em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. O tempo, irmãos, é curto, segundo esta palavra aqui, mas o poder de Deus é infinito para transformar a vida e aproveitar a nossa vida naquilo que nós nos permitimos ser aproveitados. Que a gente possa viver, irmãos, com coragem, que a gente possa amar com intensidade, que a gente possa, irmãos, servir com alegria, não ficando contando, ele fez mais do que eu, com alegria, que a gente possa tudo, exaltar o nome do Senhor. E o meu convite, não apenas meu aqui como pregador, mas o convite do Senhor, a palavra do Senhor para nós hoje, é que a gente possa se levantar para impactar o mundo com esse amor, que transforma as vidas para a glória do nome dEle, e que para tanto o Senhor nos abençoe, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé?